Entra. Ai, temos que fazer agora, nesse feriadão, que trabalho de arquitetura brasileira. Então, a arquitetura da classe média na segunda metade do século XIX. E se a gente fizer uma paródia? Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Não se reprima, não se reprima, pode gritar. E se a gente fizesse, tipo, fingindo que E é uma se eu propaganda? fosse Yoko Ono? Hold on, Yoko. Eu adorei a ideia, mas não. E a gente é nos Beatles. Tem uma faixa de pedestre verde na frente. You're gonna make the flight. Não. Primeiro a gente tem que entender a matéria. Durante a segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira passou por mudanças fundamentais nos campos políticos, sociais e, consequentemente, na forma de ver e entender a nova realidade que estavam vivendo. Foi nesse período que se mudou a forma de governo. Foi feita a Constituição, se iniciou a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado e as fazendas de café e outras lavouras brasileiras modernizaram-se. As cidades cresceram e nelas as primeiras indústrias se instalaram. Este processo de industrialização proporcionou através dos anos que províncias como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se tornassem polos de atração para que os colonos que, espremidos pelo latifúndio, se deslocassem para a cidade à procura de uma vida melhor, mais confortável financeiramente. É claro que essas transformações ocorreram de forma lenta e não atingiram todas as regiões do país e nem todas as partes das províncias. Regiões do Nordeste, por exemplo, poderiam ser descritas como imensas terras cercadas com trabalhadores escravos, somente pequenos núcleos urbanos, nos quais os únicos edifícios de destaque eram a igreja e a Câmara Municipal, lugares marcados pelo poder dos proprietários de terras. O Rio de Janeiro, por exemplo, era uma cidade heterogênea, com mansões e palacetes ao lado de bairros miseráveis. Na Rua do Ouvidor, podiam-se encontrar as últimas novidades de Paris, mas a febre amarela e a varíola periodicamente dizimavam a população pobre. Uma aristocracia, culta e exigente, povoava os salões e os espetáculos de ópera, enquanto o desemprego empurrava milhares de pessoas para uma vida incerta de pequenos trabalhos avulsos, quando não, para o baixo meretrício e a malandragem. Nos palacetes e laranjeiras, falava-se francês nas noites de gala, enquanto não longe dali, nos cortiços, a fome e a miséria faziam estragos na população. Enquanto na Europa acontecia a Revolução Industrial, aqui no Brasil a classe média implantou-se afastada dos centros populosos. Disso surgiram sobrados de formas tradicionais. Esses sobrados apresentavam molduras neoclássicas associadas ao telhado com beiral capicanal aparente. Com a expansão do território urbano, as casas mantiveram a mesma composição formal, com algumas alterações, como o porão alto e entrada nas laterais. A partir dos anos de 1850, com a chegada dos imigrantes portugueses, as fachadas das novas casas passaram a receber azulejos e telha de louça esmaltada em seus beirais. A partir da década de 1880, os órgãos municipais começaram a proibir o escoamento direto de água do telhado para a calçada, favorecendo a utilização dos chalés. O porão baixo foi substituído pelo porão habitável, e o pavimento nobre tem seu pé direito aumentado para manter a proporção exigida pelos órgãos públicos em relação ao porão. Com isso, foi necessária modificação nos ornamentos da fachada para que pudesse ser vista dos olhos do observador. Com a crescente especulação imobiliária, os terrenos foram diminuindo. Com a abolição da escravatura, os porões anteriormente habitados por escravos ou serviçais passaram a ser sublocados para a classe baixa, que posteriormente tornaram-se cortiços. A partir da utilização das telhas e tesouras francesas dos chalés,
possibilitou as paredes mais esbeltas graças à melhor distribuição dos esforços. As edificações ficavam no centro do terreno, garantindo insolação e ventilação em todos os cômodos. Os jardins frontais eram em estilo francês e, em terrenos maiores das laterais, os jardins eram ingleses para esconder das visitas os fundos, que eram geralmente de costumes e práticas ancestrais. Nos chalés, o frontão era triangular por influência neoclássica. Neste, o tímpano era decorado com baixos relevos. Quanto mais alto o telhado, eram colocados óculos para a ventilação do forro. Também eram presentes beirais de madeira decorados com lambrequins de influência alemã ou suíça. Graças à economia e velocidade de construção, os chalés foram largamente aceitos e utilizados pela classe de baixa renda. Por motivos de segurança e estética, proibiu-se a edificação de estilo chalé no perímetro urbano. Devido à maior demanda por moradia, muitas pessoas viam oportunidade de investimento em casas destinadas ao aluguel na periferia. Tais casas possuíam plantas com 2 salas, 2 dormitórios, cozinha e despensa no corpo principal. Já na edícula, localizava-se banheiro ou área de serviço. Por muitas vezes, as fachadas das casas possuíam 2 ou 3 óculos, 2 ou 3 portas-janelas, por vezes abertas para pequenos balcões de ferro fundido, entrada lateral, acima da escada protegida por elegantes proteções de ferro fundido, e vidro ou folhas de Flandres. Nas técnicas construtivas, manteve-se em pedra e cal, e as paredes passaram a ser executadas em tijolo maciço, para suporte do tablado do piso ou entalhamento. Era predominante o uso da tesoura de madeira, porém, às vezes, eram utilizados perfis metálicos. Depois da proclamação da República, aumentou-se a demanda por esse tipo de habitação. Com isso, surgiram cortiços e, em seguida, vilas operárias, modificando assim a paisagem urbana, refletindo em uma nova pirâmide social. Sobrados de inspiração neoclássica e imperial, com telhado com beiral capicanal aparente. Fachadas com azulejos e telhões de louça esmaltada nos beirais, influência lusitana. Apesar de exóticos, introduziu-se o uso de chalés, com chaminés, lareiras e telhados com pontos elevados. Proibido os escoamentos de águas dos telhados diretamente no passeio, resultando na intensificação do uso de chalés e das platibandas. Introdução do porão habitável, que futuramente foram utilizados para sublocação como complementação de renda. Ao mesmo tempo, popularizou-se os chalés e introduziu-se produtos industrializados na construção civil, como telha, tesoura francesa e lambrequins. Casas de classe média de 2 pavimentos com beirais e entradas laterais, aumentando-se a demanda após a proclamação da República.